Você sabe o que é uma teoria e o seu papel no conhecimento científico? Olá, eu sou Jason Lira e vamos falar nesta videoaula sobre os conceitos de teoria, conceito, definição e suas relações com a educação. Vamos começar falando sobre teoria. O conceito de teoria tem a seguinte definição: é o conjunto de suposições, generalizações e conceitos interrelacionados que descreve e explica de modo sistemático os fenômenos da realidade. Neste curso, nós vamos falar sobre várias teorias. Por exemplo, teorias da educação, teorias da aprendizagem, teorias do currículo, teorias da administração e da gestão. Por isso que você tem que estar familiarizado com esse conceito e com a sua definição. Um outro componente conceitual relacionado ao conceito de teoria é o conceito de suposição. A definição de suposição ou de suposições é a seguinte: suposições são afirmações fundamentais e admitidas como verdadeiras, a partir das quais se constroem as teorias. Então, as teorias, elas partem de suposições que os teóricos fazem sobre como é a realidade e como ela se organiza. Daí que essas suposições são a base fundamental para a construção do arcabouço de uma teoria. Por exemplo, na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, esse autor parte de uma suposição fundamental. Ele parte da suposição de que o fator isolado que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe, ou seja, seus conhecimentos prévios. Então, a partir dessa suposição, David Ausubel construiu o arcabouço da sua teoria da aprendizagem significativa, que nós vamos ver numa videoaula deste módulo e também em uma videoaula de um módulo mais à frente. Vamos falar agora sobre conceito. O conceito tem a seguinte definição: conceito é a representação mental de uma unidade de significado referida a um objeto da realidade. De uma outra maneira, poderemos definir conceito como conteúdo significativo de determinadas palavras ou termos que comunicam esse conceito. Então, conceito é um termo que tem definições. Então, essas duas definições que nós demos do termo conceito se referem a um objeto presente no conhecimento científico. No campo da educação, nós poderemos dar como exemplos os seguintes conceitos, os conceitos de educação, os conceitos de aprendizagem, os conceitos de didática, o conceito de avaliação e o conceito de competência, que nós vamos definir e trabalhar nesse nosso curso, E o que é uma definição? A definição é a explanação de um conceito. De outra maneira, poderíamos dizer que a definição é o enunciado que delimita e que explicita um objeto da realidade. Já que o conceito é uma abstração que se refere a um objeto da realidade, quando nós especificamos o enunciado desse objeto da realidade para que nós possamos compreendê-lo, então estamos diante de uma definição. Por exemplo, quando nós falamos do conceito de aprendizagem, aprendizagem é um conceito que pode estar relacionado a várias teorias da aprendizagem. Por exemplo, a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Então, o termo aprendizagem, ele vai ter uma definição. Vamos dar aqui um exemplo de definição da aprendizagem da teoria comportamental da aprendizagem, que é uma outra teoria da aprendizagem e que tem um arcabouço teórico e tem conceitos. E dentre esses conceitos está o conceito de aprendizagem. Então, a aprendizagem, o conceito de aprendizagem na teoria comportamental tem a seguinte definição: aprendizagem, para essa teoria, é a mudança de comportamento provocada pela experiência educacional, sem praticamente nenhuma preocupação com os processos mentais ou internos do pensamento. Nós vamos ver que a teoria da aprendizagem significativa valoriza os processos mentais ou internos do pensamento. A teoria comportamental da aprendizagem não. Ela define a aprendizagem como essa mudança de comportamento sem relação com os processos mentais ou internos do pensamento humano. Um outro componente conceitual relacionado
as teorias é o conceito de generalizações teóricas. O que são generalizações teóricas? As generalizações teóricas têm a seguinte definição: elas são afirmações que indicam as relações entre dois ou mais conceitos e entre esses conceitos e a realidade. As generalizações teóricas, ao indicar as relações entre os conceitos e a realidade, permitem formular hipóteses testáveis sobre como a realidade funciona. Nós vamos ver que a ciência, ela parte da elaboração de hipóteses sobre como a realidade se organiza e funciona, e uma das características das hipóteses científicas é que essas hipóteses elas podem ser testáveis por procedimentos técnicos relacionados à metodologia de uma determinada pesquisa. Por exemplo, vamos pegar uma generalização teórica da teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Howard Gardner, a partir da sua teoria, faz a seguinte generalização teórica: uma competência intelectual deve apresentar um conjunto de habilidades de resolução de problemas e deve também apresentar o potencial de encontrar ou de criar problemas. Então, essa generalização teórica da teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner relaciona dois conceitos: o conceito de competência intelectual e o conceito de resolução de problemas. A partir dessa generalização, o pesquisador da educação ou da psicologia pode formular hipóteses testáveis para um procedimento de obtenção de dados da realidade dentro do campo do conhecimento científico. Vamos falar agora sobre o que é uma hipótese. A hipótese tem a seguinte definição: hipótese é uma afirmação conjectural e testável sobre a realidade, que indica uma relação entre pelo menos dois conceitos. Então, ela é uma conjectura, ela é uma afirmação provisória sobre a realidade e, como nós dissemos anteriormente, um dos elementos importantíssimos e essenciais das hipóteses científicas é que elas são testáveis. Nós podemos submeter essa hipótese a um procedimento heurístico de obtenção de dados da realidade e os resultados, a partir desses dados, podem indicar se essa hipótese ela é verdadeira ou se ela é falsa. Vamos dar aqui um exemplo tirado da teoria das inteligências múltiplas. Então, nós poderíamos, a partir da generalização teórica da teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, formular a seguinte hipótese: o desenvolvimento das inteligências pessoais, que é um dos tipos de inteligência, nos cursos de medicina, melhora a satisfação dos futuros médicos e de seus pacientes com a relação médico-paciente. Uma outra hipótese: egressos de cursos de medicina com currículos estruturados por PBL, ou seja, por Problem Based Learning, têm maior desempenho em raciocínio clínico. Então, nós vemos aqui que nessa hipótese nós temos uma relação entre dois conceitos: o conceito de currículo e o conceito de aprendizagem baseada em problemas, ou PBL. Uma outra hipótese, um outro exemplo de hipótese: estudantes expostos à gamificação têm maior retenção dos conhecimentos trabalhados na sala de aula. Esta hipótese, por exemplo, relaciona dois conceitos: o conceito de gamificação e o conceito de retenção de conhecimentos. Bom, então, resumindo, esse esquema mostra que a teoria ela tem uma relação com a realidade. Então, quando nós, seres humanos, vamos conhecer a realidade, nós conhecemos a realidade a partir de um olhar abstrato, de um olhar intelectivo produzido pelo nosso pensamento, que é a teoria. A teoria ela está organizada em conceitos, A relação entre esses conceitos que possuem definições, essa relação, ela vai gerar as suposições e generalizações teóricas, E a partir dessas suposições e dessas generalizações teóricas, nós podemos elaborar hipóteses que podem ser submetidas ao teste empírico na pesquisa científica. E a partir disso nós vamos compreendendo a realidade, Obviamente que as teorias, elas não são a verdade absoluta sobre a realidade. As teorias científicas, elas são sempre conhecimentos
aproximados sobre a realidade. E elas podem, inclusive, ser substituídas por novas teorias que explicam melhor a realidade do que as teorias anteriores. Alguma pergunta? Compartilhe no nosso fórum. Muito obrigado.